Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor José Abraão e vamos para mais uma aula online. Hoje a nossa 13ª aula de História da modalidade EJA, primeira fase, primeira e segunda etapa. O tema a ser abordado nesta aula é os povos africanos. Nós estaremos falando bastante sobre esse tema, conhecendo alguns elementos importantíssimos que vieram da África. A cultura africana deve ser observada sempre no plural, haja vista sua existência milenar, a sua vasta diversidade. Cumpre lembrar que a África não é um país. A arqueologia aponta a África como o território habitado há mais tempo do planeta. Isso resultou na profusão de idiomas com mais de 1000 línguas, religiões, regimes políticos, condições materiais de habitação e atividades econômicas. Atualmente, o continente africano ocupa 1/5 da Terra, com mais de 50 países e quase 1 bilhão de habitantes. Etnocentrismo, eurocentrismo e culturas africanas. É fato conhecido que a história africana foi escrita e contada pelos colonizadores europeus. Os viajantes, missionários e dirigentes coloniais foram os responsáveis pelos primeiros relatos acerca da cultura dos povos africanos. Assim, além de serem capturados para alimentarem a escravidão colonial, estes povos foram usurpados em todos os seus direitos, incluindo o de contar a própria história. O etnocentrismo ou eurocentrismo nas ciências europeias durante o século XIX são os responsáveis pela concepção das culturas africanas. Nesses viés, eles são consideradas manifestações primitivas ou bárbaras, típicas dos primeiros estágios da civilização. Hoje, com a independência dos países africanos, há um esforço de recuperação das tradições culturais africanas, bem como a constituição de uma historiografia local. Aspectos gerais. As manifestações culturais africanas sofreram uma intensa destruição pelos regimes coloniais, o que leva as nações africanas modernas ao embate com um nacionalismo árabe e ao imperialismo europeu. Em se tratando de culturas tradicionais, muito se preservou e se difundiu pelo continente africano, especialmente devido aos fluxos migratórios pela África. Isso permitiu a preservação e a combinação de vários aspectos culturais entre os povos do continente. Organização política. Os povos africanos podem ser nômades e vagarem pelo deserto ou se fixarem em território para construir grandes impérios. Também pode ser formado por pequenas tribos ou grandes reinos, onde o chefe político é o sumo sacerdote, pode ser a mesma pessoa. Seja governado por clãs de linhagem ou por classes sociais específicas. Estes povos irão constituir grandes patrimônios materiais ou imateriais presentes até os dias de hoje. Estes bens refletem a história e ao meio ambiente em que se originam. Por isso, representam aspectos das florestas tropicais, desertos, montanhas e etc.
Religiões africanas. Em termos religiosos, vários cultos estão presentes na África, com destaque para o islamismo e cristianismo. Além deles, destacam-se as religiões tradicionais, muitas vezes vistas como práticas de magia e a feitiçaria. Considerados pelos europeus como povos inimistas, uma parte dos africanos reverenciam os espíritos das árvores, pedras, dentre outros, e aceitam a coexistência com forças desconhecidas. Cada povo africano tem sua origem, mitologias para explicar suas origens. Estas religiões tradicionais possuem vias de regras, um panteão, e estão voltadas ao culto dos antepassados e das divindades da natureza. A forma mais conhecida dessas religiões envolve o culto aos orixás, divindades de origens Yorumba ou Nagô, e englobam uma ampla variedade de crenças e ritos. Artes plásticas. Devemos considerar que grande parte da produção artística tradicional africana era feita para não ser vista, e o material utilizado em sua confecção possuía um valor simbólico muito grande. Estas peças podem ser esculpidas, fundidas, pintadas, trançadas, tecidas e utilizadas como adornos corporais, trajes e itens de uso sagrado ou cotidiano. Geralmente, os produtos artísticos africanos representam os antepassados fundadores e apresentam figuras geométricas antropomórfica, zoomórfica ou antropozomórficas, que ensinam a humanidade a produzir e se reproduzir. Dança e culinária. Também são muito conhecidas as danças e músicas tradicionais africanas, marcadas pelos batuques e movimentos corporais bem acentuados como o rebolado. Por fim, destaca-se a culinária africana, temperada com condimentos de aromas fortes e picantes, com os quais se preparam pratos à base de carne, legumes, verduras e até insetos. É típico da África o leite de coco, o óleo de palmeira, o inhame e o feijão, e etc. Aqui nós temos uma imagem que traz uma família africana, certo? Para que nós possamos identificar, mediante essa foto, algumas características mediante a cultura do povo africano. Temos aqui alguns personagens fazendo uma espécie de passo da sua dança, certo? Com movimentos e batuques e um pouco também da sua cultura, do seu jeito de se vestir, do seu jeito de ser. Desafio. Com o dicionário, você vai pesquisar o significado da palavra etnocentrismo. Em seguida, você vai escrever esse significado no seu caderno, vai tirar uma foto e mandar para seu professor. Desafio foi lançado, aguardo sua resposta. Desde já agradeço a todos pela atenção. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online.